Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar de Campo Mourão. Nesse vídeo nós vamos ver sobre custos estimados e como fazer esse ajuste ao final. Antes da gente falar propriamente em custo estimado, eu quero passar alguns conceitos para vocês de forma bastante rápida. O custo real histórico, então, é aquele que já está registrado, aquele com base nos documentos que já estão na contabilidade. Então eu não tenho dúvidas com relação a isso. O custo padrão, como vocês podem ter visto no vídeo anterior, também é uma previsão de custo, mas não calculado com base histórica, mas na capacidade produtiva. Ou seja, na questão do custo padrão, nós nos preocupamos em fazer uma projeção do que deveríamos gastar e perseguir aquilo como meta até. E por fim, então, o custo estimado, que baseia-se em estimativas e dados de períodos anteriores e serve para indicar possibilidades de provisão ou previsão de gastos. Ou seja, o custo estimado não tem a mesma preocupação com o custo padrão, porque ele basicamente trabalha com dados históricos e considera que provavelmente aqueles gastos irão repetir no próximo período. Diferente do custo padrão, que eu interfiro nisso. Se eu vejo que eu vou gastar mais naquele mês, eu digo o seguinte: não é um gasto satisfatório para mim, então eu quero reduzir esse gasto. Então eu tenho uma ação gerencial sobre os gastos. No caso do custo estimado, eu trabalho somente com base nas previsões. Bom, eu vou passar então um exemplo para vocês. É um exemplo simples. Provavelmente nós vamos trabalhar com dois vídeos, um com esse exemplo mais simples e um segundo vídeo então com um exemplo um pouquinho mais completo, ok? Bom, então vamos lá. Então imagine o seguinte: uma determinada empresa então tem um custo unitário esperado de R$10, é um custo estimado e portanto de R$10 por unidade, tá? E tem uma produção de 1.000 unidades, ou seja, o custo esperado é R$10.000. Nesse caso, nós estamos falando do CIF, do custo indireto de fabricação, porque o custo direto, ele não tem dúvida, como a matéria-prima, por exemplo, porque eu já tenho a nota fiscal de entrada, eu já tenho certeza do valor. Agora, os demais gastos, como folha de pagamento, energia elétrica, água, tem uma série de gastos que eu estou gastando, mas só vou conhecer esses gastos verdadeiramente no final do período. É o momento que eu faço contabilização, é o momento que eu vou ver as faturas recebendo, ou a folha de pagamento, e daí eu vou confrontar com os gastos que foram realizados. Então imagine o seguinte: olha, eu tenho o mês de janeiro, que são 31 dias, e aí eu vejo quantos dias eu tenho em fevereiro, 28 dias que seja. E aí eu digo o seguinte: a energia elétrica nós esperamos gastar então X por unidade. Então nesse caso aqui, a nossa projeção é R$10 por unidade. Então eu estou começando o mês com R$10 por unidade, esperando produzir 1.000 unidades naquele mês, ou seja, R$10.000. Então imagine o seguinte: então a título da gente entender um pouco mais, imagine que eu tenho um estoque de matéria-prima, portanto um custo histórico, eu não tenho dúvida com relação a isso, porque eu tenho a nota fiscal de entrada, e aí então eu inicio meu processo de produção e faço uma requisição então de R$30.000 de matéria-prima para esse produto que eu vou produzir. O segundo passo então é colocar os gastos. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu estou iniciando a produção, provavelmente eu já vou encerrar essa produção, vai para estoque de produto acabado, eu vou ter que emitir uma nota fiscal de venda, e essa nota fiscal de venda eu tenho que dar saída do meu estoque. Mas tem gastos que eu sei que eu estou gastando energia elétrica, mas não recebi a fatura ainda, só vou receber no final do período. Então como é que eu faço? Eu estimo o valor, dou entrada no meu estoque naturalmente, como se fosse um gasto real, esse gasto, e no final do mês, se tiver diferença, eu ajusto. Então imagina o seguinte: fizemos a requisição, então o segundo passo então é colocar o CIF. Então o CIF, por exemplo, nesse caso nosso aqui, nós vamos considerar R$10.000. Perceba então que eu estou debitando aqui produto processo, acreditando o CIF estimado, porque ainda não tenho os documentos disso, eu não tenho o valor fechado disso. Porque se eu estivesse pagando à vista, eu debitava o produto processo e já acreditava a caixa, por exemplo, ou contas a pagar, ou títulos a pagar, ou algo parecido, tá? Então, nesse caso, os R$10.000, ele está substituindo, então, os documentos que eu irei conhecer ao final do período. Então, ele é estimado, mas assim, para minha produção, eu já sei, então, que eu já tenho R$40.000 de gastos em produto de processo. Próximo passo, então, de processo, imagine, então, o seguinte, que como eu iniciei 1.000 peças, tem 1.000 peças aqui em produto em processo, eu estou encerrando 900 peças, ou seja, 90% disso. Então, se eu pegar 40.000 dividido por 1.000 peças, que dá 40 por peça, multiplicado por 90, então eu tenho R$36.000 e transfiro isso para produto acabado. Então, o que acontece aqui? Me sobrou 100 peças.
Então o saldo final aqui de R$4.000 refere-se então a 100 peças. Aqui eu tenho 900 peças. E aí continuo naturalmente, o produto acabado aqui, quando eu faço isso, eu dou entrada na minha ficha de controle de estoque também. Eu tenho que criar uma ficha de controle de estoque para isso. Bom, pois bem, imagine então que dessas 900 peças, eu vendi então 600 peças. Se eu vendi 600 peças, como é R$40 por peça, eu tiro então R$24.000 de acabado e jogo para a CPV, transfiro para a CPV, credito produto acabado e debito CPV. O CPV a gente já sabe que vai para RE, mas isso a gente não vai nos ater a esse detalhe. Bom, ok, continuando então, aí chegam os documentos e vem o CIF real, tá? Eu chego no final do mês, fiz toda a apuração no ano, no mês, no período contábil, né? Eu estou falando aqui mês porque é um exercício social, né? Imagine que seja assim. Então, vem o CIF real. Na verdade, eu tinha estimado R$10.000, perceba aqui que era 10 mil, só que eu gastei, na verdade, 10.600. Né? Então, eu debito o CIF real pelo documento e acredito caixa, contas a pagar, né? Títulos a pagar, enfim. Bom, então o que acontece aqui? De 10.600 para R$10.000, eu tenho uma diferença. O que fazer com essa diferença aqui? Então eu crio uma terceira conta que chama-se variação do CIF. Então eu vou transferir essas duas contas, uma devedora e outra credora, para a variação do CIF. Então primeiro, eu posso, não importa muito a ordem, mas o CIF real eu transfiro, ou seja, credito e debito, perceba que ele é débito e era débito antes, ele continua da mesma natureza. Esse que é credor provavelmente vai ficar credor aqui também. Então perceba assim, ó, debito aqui e credito aqui. Então veja que essas duas contas aqui, eu encerrei elas, eu anulei essas duas contas aqui e transferi para a variação do CIF. Bom, aqui eu faço uma apuração como se fosse uma espécie de mini DRE aqui. Então eu sei que eu tenho R$600, que é um gasto que está a débito aqui. Então, se ele está a débito, significa que os gastos que eu estimei não foram suficientes. Eu tenho que apropriar esses 600 aos produtos. Mas aonde que dá esse produto? Aí está a questão. Esses R$600 é um gasto que tem que estar em todos os produtos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é tentar fazer a transferência disso. Mas se eu fizer R$600 e transferir para processo, depois eu tenho que jogar para acabado, jogar para CPV, então fica mais fácil eu criar uma tabela identificando aonde está esse produto, onde está essas 1.000 peças aqui. Lembra-se que nós encerramos 900? Então eu tenho quanto aqui? 100 peças em processo. Quanto que eu tenho em acabado aqui? Em acabado eu tenho 300 peças. Por quê? Porque eu dei entrada 900 e saiu 600. Ou seja, ele está a mesma coisa que estaria na minha ficha de controle de estoque. Lembra que quando a gente fez a entrada de produto acabado, e lembrando que a conta produto acabado tem que ter uma ficha de controle de estoque desse produto, que tem que estar sempre batendo, os dois tem que estar caminhando passo a passo. Então veja só, eu dei entrada de R$36.000 aqui, entrada por produção, 900 peças, R$40 por unidade. E a minha nota fiscal de venda, eu não estou vendo o valor de venda aqui, tá? Isso a gente não está vendo nesse exercício, somente entendendo o custo. Então a nota fiscal de venda foram 600 peças, pelo custo unitário de R$24.000, e foi o que eu transferi para a CPV. Qual o valor de venda aqui? O valor de venda não interessa para nós aqui, interessa a quantidade que foi vendida para que a gente possa fazer a apuração de custo. Muito bem. Aí sobrou um saldo de 300 vezes 40 dá 12.000, que fecha com a conta contábil aqui. Ó. Muito bem. Aí feito isso, eu faço uma regra de 3, eu faço uma proporção, um percentual aqui. Então é 100 dividido por 1.000 e assim por diante, tá? Então a regra de 3, você já sabe como é que faz. E aí eu vou aplicar então em cima dessa variação aqui dos R$600. Então eu descubro que esses R$600 tem que ir R$60 para produto e processo, 180 para produto acabado e 360 para CPV, ok? Então como é que eu faço? Então eu tenho que encerrar essa conta de variação. Para eu encerrar essa conta de variação, então eu credito variação do CIF e debito produto e processo, debito produto acabado, debito CPV e agora então eu tenho os valores ajustados aqui pelo custo real. Então percebo que eu comecei com um custo estimado, mas ao final o meu produto vai respeitar o custo histórico porque ele está com o custo real, ok? Espero então que tenha gostado desse vídeo e aí no outro vídeo nós vamos ver um exercício um pouquinho mais completo então de CIF estimado. Um abraço e até o próximo vídeo.